Então, continuando o tema andar no Espírito, já 3 semanas temos falado sobre este assunto. Cada semana a gente foca um aspecto de andar no Espírito. É claro que nós temos muitos, mas eu escolhi 4 temas ou 4 abordagens dentro do tema andar no Espírito. Na primeira semana eu falei sobre quem é o Espírito Santo. Quem é esta pessoa de Deus que anda conosco e que habita em nós? Na segunda semana, eu falei sobre arrependimento, que é o primeiro passo em direção à nossa jornada de andar no Espírito e sermos aperfeiçoados nele. A terceira semana, eu falei sobre unidade, que é aspecto primordial no corpo de Cristo. É impossível o agir de Deus no nosso meio sem unidade. E a gente vai crescendo e vai aprendendo a viver em unidade. E hoje, no nosso último episódio, eu quero falar sobre frutos que permanecem. Em Mateus 3, versículo 8, Jesus fala: produzam frutos dignos de arrependimento, frutos que façam jus, que mostrem que de fato nós nos arrependemos, de fato nós andamos em novidade de vida. João 15, 4 e 5 também nos falam: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, João escreve sobre essa palavra de Jesus, esclarecendo e reafirmando para nós que precisamos dar frutos, e frutos que permaneçam. João 15:16, ainda no mesmo texto, diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Frutos que permanecem. Na verdade, meus irmãos, frutos que sejam eternos. É isso que a Bíblia está falando com outras palavras. Frutos que vão além dessa nossa vida transitória, passageira. E nós fomos criados para dar frutos. Então, Deus não está pedindo nada demais de nós. Ele está pedindo exatamente que a gente se multiplique. Que nós, filhos do Senhor, filhos de Deus, que nós nos reproduzamos. E assim, dessa forma, nós trazemos o seu reino, nós afirmamos o seu reino. Nós deixamos muito claro para todos ao nosso redor quem é o Senhor. E desta forma, a gente provoca sede no outro. A gente provoca um desejo de conhecer a Deus, um desejo também de amar e ser amado por Ele. Primeiramente, esses frutos, eles precisam acontecer na nossa vida. Gálatas 5:22 mostra isso pra gente. É um texto clássico nesta área e diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui fala de 9 aspectos, 9 características, mas na verdade o fruto é um só, que é a nossa própria vida, né? É um fruto, somos nós. Este fruto, este resultado de andar no Espírito,
Espírito, eu já falei, ele vai acontecendo gradativamente na nossa vida. É um processo de maturidade, é um processo de santificação, é um processo de crescimento, de andar com Deus, né? De andar com o Espírito Santo. E estas características, elas são... É quase impossível você desconectar uma da outra, porque na medida que nós vamos crescendo nessas diversas áreas, vai sendo formado em nós a pessoa de Jesus, né? O caráter de Cristo, e nós vamos sendo moldados à estatura dele. É interessante a gente observar, até mesmo nessas características do fruto do Espírito, como nos diz Gálatas, que o foco de Deus para nós é o outro. Ou seja, eu preciso focar a minha atenção, o meu esforço, o meu agir pensando no outro. Observe o que diz: amor. Impossível amor se eu estou sozinho, isolado, né? Amor, ele só é manifesto e revelado na presença do outro. Benignidade, ou seja, longanimidade, que é o que? Paciência, né? Perseverança, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso tem a ver com o outro, próximo. Nós não revelamos o caráter de Deus quando estamos isolados, quando não nos expomos ao outro. É desta forma, às vezes a gente erra, às vezes a gente peca mesmo, né? E mais vezes do que nós gostaríamos, mas vamos sendo aperfeiçoados na medida em que nos arrependemos e que buscamos a unidade do corpo. Nós vamos, o Espírito Santo em nós, o resultado de andar com ele é que ele nos ajuda a superar, a crescer, a abandonar estes pecados que são praticados contra o outro, né? Na maioria das vezes. Claro que há pecados que nós praticamos somente nós, né? Geralmente no nosso pensamento, nosso olhar, o que nós ouvimos, o que nós falamos. Mas muitas das vezes, eu diria na maioria das vezes, nós pecamos em relação ao outro, ao próximo. E Deus tem um zelo muito grande pelo corpo, muito grande, especialmente pelos menores. Quando eu falo menores, não apenas crianças ou adolescentes, mas eu estou dizendo aquela pessoa que é mais frágil, aquela pessoa que é mais pobre em todos os sentidos, aquela pessoa que é carente, que é necessitada, né, que é talvez desprezada por muitos. Estes são os menores e Deus tem um carinho muito, muito especial por eles. Agora, interessante que muitos crentes velhos, né? Muitos crentes que já aceitaram Jesus há tanto tempo, há tantos anos, e ainda não produzem frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não demonstram com a sua vida estes frutos, né? Elas acabam sendo eternas crianças, eternos bebês, né? Espiritualmente falando, emocionalmente falando. E não é o alvo de Deus para nós. O alvo de Deus para nós é que a gente cresça, que nós sejamos homens e mulheres, varões, né? Pessoas adultas no sentido espiritual, para que nós possamos, juntamente com o Espírito Santo, é claro, sempre dependendo dele, estender o reino de Deus, trabalhar para que os objetivos de Deus sejam concretizados neste mundo, né? Então, para isto é preciso que nós permaneçamos nele. Não basta aceitar Jesus, não basta fazer a oração do pecador, não basta, já falei isso na semana passada, ir à igreja, né, pertencer ao clube da igreja. Para algumas pessoas é assim mesmo. Eles se relacionam como
como quem se relaciona com um clube, com um grupo social. Mas a igreja, ela também é um grupo social, é claro, um grupo de comunhão. Mas é muito mais que isso. É o corpo de Cristo aqui, né? Somos membros uns dos outros e formamos esse corpo dinâmico, vivo, crescente, né? Vivo, cheio de vivacidade, né? Borbulhante mesmo. Então, é necessário para isso que nós produzamos frutos, ou melhor, o fruto do Espírito na nossa vida. É do Espírito de Deus no sentido que Ele provoca em nós, Ele que nos aperfeiçoa, Ele que nos ensina, Ele que caminha conosco neste processo de discipulado. Mas é fruto do nosso espírito também, porque, lembra, nós lutamos contra a nossa carne, né? Gálatas mesmo fala, para que não façais aquilo que seja do vosso querer. Do querer de quê? Da carne, dos desejos da carne. A carne sempre quer o caminho mais fácil. A carne é preguiçosa, sabe? Agora o nosso espírito não, o espírito está pronto. O espírito é sempre alerta. O espírito, ele deseja as coisas do alto. Ele se conecta com o Espírito Santo de Deus, né? Há essa ligação, essa amálgama, né? Esse fundir do nosso espírito com o Espírito de Deus. Por isso, esse fruto do Espírito é também fruto do nosso espírito, né? Do Espírito de Deus operando no nosso espírito e produzindo estas características que vão fazendo parte da nossa vida com o passar do tempo, né? E nós podemos apressar ou atrasar o operar de Deus em nós. Lembra? Nós modulamos o Espírito de Deus de uma certa forma. Nós damos espaço para ele ou não, né? Nós podemos apagar o Espírito, nós podemos silenciar o Espírito de Deus, impedir que ele haja na nossa vida, porque ele age de acordo com o nosso livre-arbítrio, com nossas escolhas, com os nossos desejos. E para a gente desejar as coisas do reino, as coisas de Deus, precisamos amortecer, precisamos apagar e matando aos poucos a nossa carne. Como eu disse, ela é preguiçosa e ela gosta de conveniência, ela gosta de distração, diversão, né? Coisas que nos, de uma certa forma, nos deixam como que drogados, né? Anestesiados para as coisas de Deus, ouvidos surdos para as coisas de Deus. A carne faz isso, mas nós podemos e devemos trabalhar com o Espírito Santo de Deus para que a nossa carne fale pouco, né? Cada vez menos. Também tem os frutos para o reino de Deus. É claro que tudo é para o reino de Deus, né? O fruto do Espírito na minha vida é para o reino de Deus, é óbvio. Tudo está conectado. Mas de forma didática, para a gente entender melhor, então eu coloquei primeiramente o fruto na nossa vida e a partir dali os frutos que nós vamos produzir, que são os frutos para o reino, os frutos, o outro, né? Os outros. E aí, isso tem tudo a ver com alcance, ou alcançar o outro, alcançar o perdido, alcançar aquele que está angustiado, que está sem esperança, aquele que não conhece a Jesus. E, em outras palavras, levar as boas novas aos perdidos. Porque as boas novas é de que existe um reino, existe um rei, este rei já venceu por nós, ele voltará. As dores, as lutas, as dificuldades são passageiras, vai acabar. Meus irmãos, daqui a 5.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, tudo que nós passarmos aqui, ou estamos passando aqui, por difícil e doloroso que seja, se você está em Cristo, vai olhar para trás, se é que vai lembrar, né? Mas vai olhar para trás e vai dizer assim, aquilo não foi nenhuma gota no oceano, foi nada.
80 anos, se você viveu 80 anos, 80 anos passaram assim como um piscar de olhos. Então, isso não vai ter impacto na sua eternidade quando nós, né, você e eu, andamos no Espírito, andamos com... respondemos a Deus em obediência. Aí sim, essas são as boas novas que levamos aos perdidos. Que notícias maravilhosas para quem está perdido, para quem está em escuridão. Olha, existe uma luz, existe uma saída. E para isto, nós precisamos ter o nosso olhar na próxima geração, ou melhor, a geração que já está aí, né? Mas os mais novos, os jovens, as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, os jovens, que ainda tem muito tempo pela frente, nós precisamos ter o nosso olhar neles. Quando a gente lê a história do rei Ezequias, tanto em Reis quanto em Crônicas, nós vemos que ele, enfim, né, tem toda a história que eu não vou contar aqui, mas foi um bom rei. Ele foi um bom rei, mas ele pisou na bola, ele fez umas coisas que ele não devia fazer, andou fora dos caminhos do Senhor naquela ação especificamente, né? Quando ele abriu os tesouros da casa de Deus para os emissários da Babilônia. A Babilônia estava se levantando enquanto império naquele momento. Foram visitar esses emissários, esses embaixadores, foram visitar o rei porque o rei estava para morrer e havia sido curado por Deus, né? Deus usou o profeta Isaías neste processo. O rei foi curado e aí os emissários foram visitá-los. O que ele fez? Ele quis se exibir um pouquinho. Então ele mostrou, olha aqui a glória de Israel, olha os tesouros, a glória de Jerusalém. E Deus não gostou daquilo nem um pouco, não foi uma coisa certa, não foi estratégica, não foi... aquilo foi algo que depois, né, a gente sabe que teve consequências drásticas. No entanto, Deus chamou a atenção dele e falou, olha, por esses mesmos tesouros que você mostrou para o inimigo, né, em outras palavras, nunca mostre seu tesouro para o inimigo, viu? Estes mesmos tesouros que você mostrou para o inimigo, eles irão parar na Babilônia. Eles serão levados e seus filhos, os filhos de seus filhos, seus descendentes serão levados cativos. E a palavra diz que o rei, ele ficou aliviado, ai que bom, não será na minha geração. Deus não gostou disto. Porque nós temos que pensar nos filhos. E quando eu falo filhos, não são só os meus, os seus filhos ou netos, mas os filhos espirituais, os filhos, em termos de geração, né? Aqueles que vêm depois de nós. E nós precisamos pensar neles. Porque Deus está sempre pensando, é uma característica do amor de Deus, né? É uma característica do amor. É pensar na frente, é preparar o caminho para o outro, é deixar a herança para a próxima geração. Não está falando simplesmente de herança física, essa é a menor das heranças, mas é o legado que a gente deixa. Para quê? Para que o reino de Deus continue, para que o reino de Deus tenha futuro, para que diante do Senhor naquele dia possamos ter uma multidão, né? Povos, línguas, nações, raças e todas as gerações, desde Adão, todas as gerações presentes diante do Cordeiro, né? Adorando a Ele. E não simplesmente adorando a Ele, mas sendo felizes, tendo vida eterna. Isso é adorar o Senhor, né? Quando Deus é lindo demais, né? Porque quando nós andamos nos caminhos do Senhor, quando nós obedecemos a Ele, fazemos aquilo que é certo, aquilo que Deus nos tem ensinado, que o Espírito Santo nos tem ensinado. Quando acontece isso, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos servindo, nós estamos adorando o nosso Senhor, né? Ele
Ele se sente adorado com a nossa obediência. Ele se sente adorado com o nosso bem-estar. Ele se sente adorado com a nossa alegria, com a nossa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Às vezes a gente só pensa no aspecto, em termos de adoração, no aspecto congregacional, né? Quando a gente tira aquele tempo como congregação para louvar e adorar o Senhor. Mas, gente, a maior parte do tempo nós estamos fora da igreja, né? Fora do momento solene de culto. Então, o que conta para Deus é o tempo todo, não são aqueles... Deus não é um Deus religioso, né? Ele é um Deus do todo dia, de vida. E uma estatística, já tem assim, um tempo que essa estatística saiu, mas ela não mudou muito não, tá? Então, a respeito de... ela foca na importância de se pregar o evangelho e discipular as crianças e os adolescentes. E jovens, é claro. Gente, é óbvio que a gente tem que pregar o evangelho para todas as pessoas, em qualquer idade, né? E discipular, ou pelo menos tentar discipular todos em qualquer idade. Mas a gente sabe que as pessoas que recebem Jesus mais velhas, é muito difícil elas, né, mudar muita coisa. Já está cristalizado ali, é muito difícil mesmo, é muito mais difícil. Então, qual é a estatística? Aquelas pessoas que fazem diferença no reino de Deus, o que significa fazem diferença? Que serão líderes serão pessoas que vão influenciar outros a conhecer Jesus. Pastores, missionários, evangelistas, né? Aqueles que ensinam a palavra de Deus, aqueles que lideram grupos na igreja, que lideram equipes para evangelizar, aqueles que escrevem, que ensinam da palavra de Deus com profundidade. Essas pessoas que fazem diferença, né? Que vão multiplicar, acrescentar ao reino de Deus, ou seja, vão fazer o reino de Deus expandir através do alcance a outros. Bom, é isto. Das pessoas que fazem diferença no reino, a gente não está julgando aqui quem é salvo, quem não é salvo, porque esse julgamento não compete a nós, né? Mas aqueles que fazem diferença, que vão multiplicar, que vão... Então, destas pessoas, 86% delas receberam Jesus na idade de entre 0 a 14 anos de idade. 86% delas receberam Jesus, foram alcançadas quando tinha uma idade entre 0 a 14 anos de idade. Isso fala muito pra gente. 10% destas pessoas que fazem diferença no reino foram alcançadas, receberam Jesus entre dos 15 aos 30 anos de idade. Então, 4%, né? 4% apenas receberam Jesus depois dos 30 anos de idade. O que isso diz para nós? Que nós precisamos colocar nossos esforços nesses grupos até 30 anos de idade. Isso quer dizer que a gente não vai alcançar pessoas depois dos 30? Claro que não. Até mesmo porque eu não estou falando, a estatística não diz nada sobre salvação. Quem é salvo, quem não é salvo. Ela está se referindo a pessoas que trabalham no reino de Deus, que exercem ministérios, né? Estas pessoas receberam Jesus na sua grande maioria, vasta maioria. 96% dessas pessoas receberam Jesus antes dos 30 anos de idade. Então, isso aqui... Mas é interessante, porque muitas das vezes a gente... Desculpa. A gente não presta muita atenção neste grupo, porque este grupo é o que menos dá
Lucro. Lucro financeiro, é claro, antes dos 30, é quando em geral as pessoas ainda não se firmaram mesmo financeiramente, né? Então elas não podem responder muito do ponto de vista financeiro, mas elas respondem no sentido de que elas mudam mais rapidamente, elas recebem, elas absorvem a palavra e são transformadas com muito mais facilidade, porque ainda estão maleáveis. Depois é mais difícil, né? A pessoa endurece, enrijece e ela não vai responder muito mais. Bom, e aí pensando nesse grupo, né, menor de 30, né, especialmente o grupo em criança, de pré-adolescente, adolescente, né? Nós temos que trabalhar como corpo de Cristo, né? Como igreja do Senhor. Nós precisamos fazer mais esforço para alcançar esse grupo. Os novos, né? Os jovens. Interessante, gente, que eu trabalhei como tradutora, né? Traduzindo o líder de um ministério. Ele trabalha com pré-adolescentes, pessoas até 14 anos. E ele chama Tim Elmore. E eu trabalhei traduzindo. E eu vi, ninguém me contou, eu também li o livro dele e tal. Mas eu traduzindo para ele tinha 300 pré-adolescentes numa sala. E ele fez um trabalho completo em 30 minutos. E quando eu falo trabalho completo, quer dizer 7 minutos de mensagem, 7. Ele disse que não deve passar de 7 com esse grupo, né? Porque eles já não absorvem mais. A gente está falando, eles estão lá no mundo da lua, estão viajando no celular, estão em outra. Então não adianta, né? Para que ficar falando? E também não é só falar, ele mostrava fotos, ele mostrava imagens, ele conectava com os meninos, né? Ele tem um programa chamado Habitudes, que são hábitos que formam atitudes, habitudes. E neste programa de discipulado de jovens, especialmente pré-adolescentes, eles trabalham sempre desta forma. Eles mostram algumas figuras, eles fazem perguntas aos meninos e eles trazem uma mensagem da palavra de Deus muito rápida, muito objetiva e profunda, tá? A mensagem não era água rala, não. E eles, depois daquilo, eles fazem uma dinâmica, ele é muito interativo. Em meia hora, todo o culto já aconteceu. E os meninos prestam uma atenção que vocês não têm ideia. Um silêncio, uma atenção, respondem ao evangelho de forma linda. Mas para isso nós temos que trabalhar o quê? O tempo, que é a concentração, porque a concentração deles tudo é muito rápido hoje em dia, né? Então uma concentração pequena. Nós temos que ser acessíveis a eles, ou seja, como Jesus fez. A Bíblia fala que o maior serve ao menor. Sempre o maior tem que servir ao menor. O maior em termos de mais experiente, mais maduro, né? Foi o que Jesus fez. Ele desceu, ele é o maior, e veio nos servir aqui. E para isso ele entrou na nossa vida, no nosso contexto. Ele usava exemplos, parábolas, que tinham tudo a ver com o povo daquela época, né? Que falava de agricultura, que falava de animais, dracma, vinhedos, figueiras. Era a vida de Israel naquela época. Então, o maior, ele sempre tem que se diminuir um pouco para alcançar o menor, né? Contextualizando, né? Não transformando, mas traduzindo o evangelho para a linguagem daquele grupo, para o entendimento daquele grupo. E sempre, para pessoas mais novas, nós precisamos ser muito interativos. Os mais velhos, como eu e outros, né? A gente foi treinado numa outra época da história, num período de ordem e progresso, um período militar,
onde a gente tinha que respeitar muito os mais velhos, ficar calado e ouvir. E não tinha também internet, nem quase televisão não tinha também. Então a gente tinha uma concentração muito grande, a gente ficava lá sentado ouvindo o professor. Hoje não é assim, não é assim por muitas razões, né? A gente não está entrando em detalhes, mas se não for interativo, se eles não estiverem participando, se eles não estiverem falando também, perguntando, a gente perguntando para eles, tendo uma conversa, um diálogo, eles se fecham. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que, claro, o Espírito nos guia, nós dependemos totalmente dele para alcançar, né, para dar frutos que permaneçam, para evangelizar, para alcançar o perdido, mas temos que ser sábios, né? Sábios. A Bíblia fala, né, da simplicidade das pombas e sabedoria, né, ou sagacidade da serpente. A serpente, ela é sagaz, astuta. Não é que a gente tenha que ser astuto nem sagaz, mas a gente tem que ter uma percepção para como eu vou fazer para alcançar, né? Como eu vou fazer para chegar no coração dessas pessoas, dos perdidos, especialmente os jovens, os adolescentes que estão muito, muito perdidos. Caso contrário, meus irmãos, nós seremos como a figueira estéril, que não deu fruto nenhum. Por isso o Senhor amaldiçoou a figueira, né? Amaldiçoar é uma palavra forte, mas é para dizer, ele disse, olha, se você não dá fruto, você não serve para nada. Então, você vai secar de qualquer jeito, porque aquele que não frutifica, ele seca. Então, vou acelerar o processo e você já vai secar de uma vez, porque uma figueira tem que dar frutos, tem que dar figos, né? Uma vinha, ela tem que produzir uvas, e cada árvore segundo a sua espécie. E nós temos que produzir segundo a nossa espécie frutos, outras pessoas para Deus, né? Para o reino dele, frutos que permaneçam. Então, eu gostaria de deixar essa palavra e espero que ela abençoe seu coração e o encoraje na continuidade, né, na perseverança de produzir frutos para o reino de Deus. Deus nos abençoe.